Saudações, fãs de futebol japonês, meu nome é Thiago Cruz e estamos juntos mais uma vez em mais um Rinnomaru Podcast, desta vez para falar sobre os amistosos da seleção feminina de futebol que aconteceu agora, recente. Essa vai ser uma gravação mais rápida em questão do jogo que já acabou de terminar, o jogo da seleção feminina, da Atlético Japan terminou em torno de 20 minutos atrás e já estamos gravando aqui para trazer as informações mais frescas possíveis. Para me auxiliar no programa de hoje, está comigo Thiago Montempo, da casa, e também Bruno Mioto, tá, para falar um pouquinho com a gente aqui sobre futebol japonês, sobre a seleção feminina, e dois amistosos muito interessantes que tivemos nesses últimos dias, um amistoso duplo, né, contra a seleção brasileira, dois placares que talvez vamos discutir aqui, né, o quão, né, positivo e o quão negativo podem ter sido esses resultados, mas a seleção feminina veio ao Brasil, fez dois jogos contra a seleção brasileira feminina e acabou perdendo ambos amistosos, o primeiro pelo placar de 3-1 e o jogo que terminou na data de hoje, né, segunda-feira, dia 2 de junho, pelo placar de 2-1. Dois resultados negativos, talvez pela expectativa que a gente criou em cima dos possíveis resultados, mas claro, é um amistoso, muita coisa foi testada, e é isso que a gente vai discutir. Mais do que o resultado, vamos fazer uma análise bem interessante aqui sobre como jogou a seleção feminina e o que a gente pode já, né, se imaginar que vai ser a formação dessa nova seleção, visando claramente a Copa do Mundo feminina que acontece aqui no Brasil em 2027. Então, para começar a pauta de hoje, muito boa noite, Thiago Montempo, muito boa noite, Bruno Mioto. Valeu por estar junto comigo aí mais uma vez para falar sobre futebol japonês, sobre futebol feminino também, que é uma pauta muito bacana, que a gente está cada vez mais aumentando aqui o nosso conhecimento e passando isso para o público geral. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que foi uma data FIFA com um resultado um pouquinho diferente do que a gente imaginava, que eu estava pensando que seria algo mais ou menos parecido com a última vez que teve amistosa aqui no Brasil, no caso foi a final de 2023, né? O Brasil ganhou o primeiro jogo, o Japão ganhou o segundo, até porque são seleções de níveis muito parecidos. Tava imaginando que ia ser uma vitória para cada lado, mas acabou que o Brasil ganhou os dois jogos. Porém, no primeiro jogo, claro, o Brasil muito superior, mas nesse segundo jogo achei que o Japão jogou muito melhor, até merecia um resultado um pouquinho melhor. Talvez não, porque se você perde gols tão claros, não sei se dá pra falar que merecia, né? Mas, enfim, queria até perguntar a opinião do Bruno Mioto sobre isso, qual a sua visão geral sobre esses amistosos aí entre Brasil e Japão? Boa noite, Thiagão, boa noite, Bom Tempo, boa noite a todos que estão nos ouvindo no Inomaru. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar no quão importante foi fazer esses amistosos com a seleção, com a do Brasil, que está em evolução, vem trazendo jovens jogadoras, tá trazendo um novo tipo de esquema que prioriza um pouco mais a intensidade, e ver que nesses dois jogos nós vimos um Japão irreconhecível no primeiro jogo, e depois nessa segunda partida em Bragança Paulista, o Japão finalmente mostrou todo o seu cartão de visitas, apesar que ainda tem algumas coisas ainda para melhorar daqui para frente. Muito bem, o papo vai ser longo hoje aí nesse aspecto. Eu lembro realmente desses jogos de 2023, né, finalzinho de 2023, e foram dos amistosos que criaram-se uma pergunta que eu vi novamente a galera perguntando nas redes sociais em geral, não sei se tem uma resposta muito clara. Mas por que esses dois amistosos agora foram duas vezes contra a seleção brasileira? Teve alguma questão de outra seleção que desistiu, de talvez fazer um triângulo de amistosos, ou o Japão realmente veio só para jogar com o Brasil mesmo? Vocês têm alguma informação por que esse amistoso foi duplo contra a seleção brasileira? Se foi uma questão de escolha, ou foi mais questão talvez de não ter uma terceira seleção, ou alguém acabou desistindo no meio desse caminho? Olha, eu acho que se você viaja metade do mundo, acho que é meio que um desperdício você jogar um amistoso só. Ah, sim, com certeza. Principalmente por isso. Até quando a Colômbia foi agora, né, fazer amistosos no Japão, né, eles acabaram jogando duas vezes, né, apesar de que o segundo pela JFA contou apenas como jogo treino, né, então não conta como jogo oficial, mas na prática foram dois jogos, né, e até porque na América do Sul
O nível de competitividade, acho que compensa mais jogar 2 vezes contra o Brasil do que jogar contra algum outro adversário também. E porque já tinha jogado contra a Colômbia, né? E falar pra vocês, eu imagino que isso gerou uma estranheza no público geral, o público não tá muito acostumado com o futebol feminino, com essa questão de amistosos duplos, mas eu vou te falar que eu achei bem interessante, viu? Às vezes você, que nem acontece com a questão principal, né? Sempre faz uma viagem e enfrenta 2 seleções, alguém vai pra lá e enfrenta o Japão e tudo mais. Mas esse esquema de você ter, às vezes, 2 amistosos contra a mesma seleção, claro, a gente vai saber que os 2 amistosos já se imaginava que o segundo entra aí com times muito alternativos, né? Mas, pô, por resultado, né, que acaba sendo interessante você testar coisas diferentes, eu acho até pro futebol masculino não seria uma má ideia em algumas situações não, viu? Que eu achei bem interessante esse esquema do amistoso duplo. Não achei ruim, não. Só que eu acho que tem um componente a mais. Eu acho que não é só a questão de fazer 2 jogos contra o Brasil. A JFA nos últimos meses vem fazendo muitas escolhas boas de amistosos depois de Paris. Nós tivemos amistoso, por exemplo, contra a Coreia do Sul em outubro. Aí agora nós tivemos a She-Believes Cup com o título do Japão, que foi um baita teste, porque pegou a Austrália, que apesar da Austrália não ter a Sun Care, é um time duro de enfrentar. Aí depois pegou a Colômbia, que depois pegaria mais 2 vezes o Japão, e é um time bastante técnico, acho que até perde um pouco para o Brasil no nível, mas é um time sul-americano que requer muito trabalho físico. E os Estados Unidos são, e o Japão ganhou dos Estados Unidos lá, que não fazia desde aquela Copa Algarve, né? Que o tempo vai lembrar lá em Portugal, que não vencia. Agora teve 2 amistosos contra a Colômbia, agora pegou o Brasil 2 vezes, e no final do mês vai pegar a Espanha, que é a melhor seleção do mundo, é a atual campeã mundial. Eu acho muito bom esse tipo de amistoso pro Japão mostrar pro mundo que ele, apesar de ter ainda muitas coisas o que mexer, eu acho que o Japão tem uma base já pronta pro Mundial. E que é muito importante essas jogadoras, principalmente as mais novas que vêm chegando agora, terem mais experiência nesse tipo de jogo, de amistosos, na verdade. Tenho que concordar com vocês que o pique, né, desses amistosos foi realmente bem interessante contra as seleções, assim. O futebol feminino como um todo, em questão de seleção, eu vejo que até a preocupação de quais vai ser esses amistosos, como que vai funcionar, parece que é mais fácil de a gente ver, né, qual que é o direcionamento que a federação está tentando ter. Então, vem pro Brasil, joga 2 amistosos, depois vai ter um amistoso que o Milton vai pautar pra gente um pouquinho à frente contra quem que vai ser, se não me engano, contra a Espanha, e aí qual que é a possibilidade desse amistoso também ser nessa pegada. Depois, logo tem uma Copa do Leste Asiático Feminina que tá aí, vai ser um evento um pouco mais de teste, onde vai provavelmente vem com o Japão um pouco mais modificado e testar muitos jogadores novos. Então eu acho legal que esse ciclo que vai se formando para 2027, parece que ele tá bem pautado passo a passo, né? Então, primeiro exemplo, o Brasil faz um amistoso contra uma seleção de ponta, né, uma seleção pelo menos que briga para se manter entre as principais seleções do mundo. Depois você volta, né, e faz alguns outros amistosos durante o ano, e você vai meio que fazendo degrau a degrau, assim, todo o caminho, né, de testes até chegar na Copa do Mundo. Então, eu acho que tá bacana o que a federação vem fazendo também com a seleção feminina. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos, então, para começar. O primeiro jogo que a gente fez aqui aconteceu entre Brasil e Japão, foi no último dia 30/5, né? O Brasil venceu por 3-1 esse jogo. A seleção japonesa veio em campo com Yamashita no gol, Kumagai, Minami na defesa, as laterais Kitagawa e Koga. No meio, né, vem com Nagano, Miyazawa. Um pouquinho mais à frente, fazendo ali o trio ofensivo antes da atacante, veio a Fujino, a Tanikawa e a Hamano, e na frente, né, a minha jogadora favorita, a Mina Tanaka, que joga bola pra caramba. Seleção brasileira, Bruno Mioto, me ajude aí, porque alguns nomes aqui eu não tenho muito conhecimento. O Brasil veio com a goleira Lorena, as zagueiras veio a Isa, a Fê Palermo e a Marisa Silva. No meio campo, a seleção brasileira veio com Luane, veio com Angélica, Constantino, a Duda Sampaio, Yasmin. No meio, né, como a meio-campista principal, a jogadora Caroline Ferraz, e na frente a jogadora Giovana e a Dudinha, que foi
a Man of the Match, a Girl of the Match, Woman of the Match, que inclusive fez 2 gols, jogou demais também, uma jogadora que despontou bastante nesse amistoso. Mioto e Bom Tempo, o que a gente pode falar sobre esse primeiro jogo que acabou se acabando com a vitória do Brasil por 3-1, inclusive aconteceu um negócio meio quase que inédito, né, nessa partida, né, que sai um contra-ataque do Japão, o Japão faz o gol, né, com a Mina Tanaka, o gol é anulado por uma falta que aconteceu na origem, né, do lance lá atrás, e essa origem do lance foi um pênalti, né, que acabou acontecendo, aí a jogadora brasileira, a Caroline, acabou perdendo o pênalti, mas muito curioso essa situação do VAR anulando uma jogada que se originalizou numa falta dentro da área do Japão e acabou sendo pênalti para o Brasil. Isso repercutiu bastante aí nesse dia desse amistoso entre Brasil e Japão. Enfim, foi a primeira derrota, né, do Nielsen no comando da seleção japonesa, e também foi a maior vitória do Brasil nos confrontos contra o Japão, né, que até então eram 2-0 do Brasil em cima do Japão, lá bem atrás nas Olimpíadas de 96, e agora faz um 3-1, né, teve até mais chance para fazer mais do que isso até no final do jogo. Mas eu acho que é muito importante, aliás, eu não vi praticamente ninguém comentando sobre isso, é que uma coisa que tem muita influência, que teve muita influência nisso, é o fato de que o Japão ainda os jogadores japoneses estavam sentindo a influência da adaptação ao fuso horário, porque isso é uma coisa que, se você viaja metade do mundo, você demora um pouco até o seu corpo se acostumar com aquilo. Então as japonesas chegaram na terça-feira, treinaram quarta, quinta, sexta, já foram pro jogo, então é muito pouco tempo para você jogar assim, uma partida em alto nível, né? Da outra vez que teve os amistosos aqui no Brasil foi a mesma coisa. Aquele primeiro jogo lá que também foi no estádio do Corinthians, o Japão estava errando demais, cometendo muitos erros bestas na defesa, erros que normalmente não comete. Então foi um 4-3 vitória do Brasil, com um jogo assim bem abaixo defensivamente do time japonês. Depois, no segundo jogo, elas conseguiram jogar bem melhor. O jogo lá no Morumbi, né, ganharam por 2-0. Então eu estava imaginando que ia ser algo assim parecido. No primeiro jogo, eu já imaginava que ia ser... o Japão não ia conseguir jogar o seu melhor futebol por causa disso, e que no segundo elas seriam capazes de jogar melhor. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto o Brasil fez uma boa partida, né, nesse jogo em Itaquera. Porque o Brasil jogou de forma inteligente, o Brasil parecia que conhecia perfeitamente tudo que o Japão fazia e fez de tudo para anular o futebol do Japão, né? Os nadescos gostam de jogar com a bola no pé, muito toque de bola, e o Brasil não deixava isso acontecer, não deixava elas ter a posse de bola, não deixava elas ter tempo para pensar, para fazer um passe, para fazer as jogadas, e principalmente o Brasil soube explorar contra-ataques, que já tinha algum tempo, né, desde a época do Ikero, da Takakura, que a gente falava que contra-ataques era um ponto fraco desse time japonês. Quando elas sofriam contra-ataques, elas ficavam muito vulneráveis, e aparentemente estava sendo corrigido, né? Que nos últimos jogos o Japão não vinha sofrendo com isso, mas o Brasil meio que expôs esse ponto fraco de novo, porque os 3 gols do Brasil foram todos de contra-ataque. No primeiro gol foi a Tanikawa perdendo a bola ainda no campo de defesa, e nos outros 2 foi a Hamano, outro foi a Fujino perdendo a bola no campo de ataque perto da área brasileira, e o Brasil de repente atravessou todo o campo de uma vez e já fez o gol, definiu rapidamente a jogada. Enfim, 3 gols assim de forma parecida, né, que saiu. E no jogo de hoje em Bragança também, o gol que decidiu também foi no contra-ataque. Então é um ponto fraco aí, que o Brasil deixou bem exposto desse time japonês. É um ponto aí pro Nielsen trabalhar. E também acho interessante pontuar que foi um público muito bom, né, nesse jogo lá em Itaquera, né? Tava lá no estádio, consegui ir no estádio nesse jogo. Fiquei a maior parte do tempo lá no setor lá onde estava a torcida do Japão. Não dá para ver muito bem o lance lá, mas as jogadas, né? Mas no início do jogo parecia que eu fiquei olhando lá as arquibancadas, pensei, não é possível que tem mais de 30 mil aqui, né? Porque a gente tinha notícia lá de que até no dia do jogo já tinha 25 mil ingressos vendidos. Então a expectativa era de bater 30 mil.
Mas eu olhava lá e falei, não é possível, não parece que tem nem 20 mil aqui, né? Mas acho que é porque muita gente chegou atrasada, né? Talvez porque Itaquera é muito longe, né? Pra grande parte do pessoal que ia lá, talvez não consiga se planejar bem, ou pegou trânsito, enfim. Mas quando tava perto do intervalo, no final do primeiro tempo, aí já deu pra ver que o estádio estava praticamente cheio, né? A maioria dos setores lá já estava bem cheio. Então muita gente chegou atrasado nesse jogo. E também no lance, né? Esse lance lá que foi gol do Japão logo no início, mas depois o VAR anulou. Durante a jogada mesmo, a gente olhando lá, né? O estádio inteiro já começou a gritar o lado do Brasil, né? Pedir pênalti e tal. E quando saiu o gol do Japão, até o pessoal que tava lá do meu lado, a gente até ficou se olhando. Será que vão dar esse gol mesmo? Será que não vão marcar esse pênalti, né? Porque a gente mesmo com a visão ruim, que tava do lado oposto, né, de onde aconteceu a jogada, deu a impressão de que tinha sido alguma coisa, né? E depois, no dia seguinte, eu fui ver a transmissão japonesa, né, para poder ver os detalhes e olhar melhor a atuação do time japonês. Eu achei até curioso que na transmissão japonesa, em nenhum momento eles questionaram esse lance do pênalti, né? Até quando o VAR olhou, eles estavam pensando, será que vai olhar se é impedimento? Eu pensei, nossa, mas... que às vezes, dependendo de como você vê, parece que você tem uma visão diferente, né? Enfim, mas foi curioso isso de na própria transmissão japonesa eles nem se tocaram, né, que poderia ter sido anulado por causa do pênalti. E também outra coisa que eu achei engraçada da transmissão japonesa foi que no final do jogo, né, inclusive a Mana Iwabuchi estava lá de comentarista. Aí eles foram fazer uma entrevista lá com a Seiki, né, que fez o gol lá no final. E aí parecia que a internet lá do Neoquímica Arena não estava funcionando, que ficava lá a imagem toda hora travando, né, eles tentando conversar com ela, né, porque eles não trouxeram, né, staff da televisão japonesa fazer transmissão desse jogo. Então eles fizeram a transmissão lá do Japão mesmo, no estúdio. E aí na hora que foram fazer a entrevista aqui com a jogadora, a internet não pegou, ficou caindo. Falei, nossa, acho que a internet aqui ficou devendo, né? Ainda mais pro Japão, que o padrão de internet é altíssimo, aí vem jogar no Brasil por causa da problema na internet. É um negócio que com certeza lá no Japão não aconteceria, né? Então... sobre o pênalti que o Bom Tempo fala, foi um pênalti bobo da Moeka Minami, né? Que ela acaba dando o famoso totozinho, né? Na Dudinha, se não me falha a memória. Isso me mostra que defensivamente, claro, a gente fala bastante das pontas do lado brasileiro, mas também das laterais. O Nilson, ele tentou, como ele disse, iria experimentar algumas alternativas no caso das laterais, e essas alternativas acabaram, infelizmente, para esse primeiro jogo não funcionando, né? Foi a Koga e a Kitagawa. A Kitagawa sofreu muito com a Caroline de um lado, a Koga teve muito problema com a Dudinha do outro. Mas defensivamente eu também acho que as zagueiras do Japão não jogaram bem. A Kumagai não fez o que pôde, a Minami acabou errando mais. E aí me deixa um ponto que eu até quero perguntar para vocês. Vocês acham que o seguinte, eu acho que a tendência é a Kumagai ela se aposentar da seleção depois da Copa do Mundo aqui no Brasil. Vocês acham que a gente tem algum material que a gente pode aproveitar para usar alguém para fazer esse esquema defensivo com a Minami junto? Olha, no início eu imaginava que a Ishikawa seria essa substituta da Kumagai a longo prazo, mas eu, pelas atuações recentes da Ishikawa, já tô com bastante dúvida se ela teria condições de ser titular nesse time aí no futuro próximo. Porém, pelo que eu tenho visto da Koga, eu acho que essa sim ela tem potencial para... Ela já tá sendo titular em vários jogos, né? Já tá... joga lateral direito, joga lateral esquerdo, joga na zaga. Ela é tipo um Tomiyasu que faz bem qualquer função que você colocar ela. Muito bem defensivamente, forte, não tem tanto problema com a altura. Eu acredito que ela, até também por ser muito jovem, né? Já tá na Europa e tal. Ela
eu vejo nela esse potencial para ser uma substituta da Kumagai, para quando ela se aposentar e não fazer o time perder em qualidade. Eu fico um pouco preocupado com a reserva, né? E também pelo fato de a gente não ter as laterais, né? No caso da Shimizu, que não foi convocada porque sofreu lesão no joelho, a Jun Endo também, pelo mesmo motivo, né? As duas já estão vários e vários meses fora, estão até perto de voltar, acredito, né? Mas ainda é um problema nessa questão das laterais, né? Por mais que eu acho que a Kitagawa tá jogando bem, né? Uma jogadora que por muito tempo, né? Grande parte da carreira não teve tanto espaço na seleção, agora tá ganhando mais espaço, tá jogando a maioria das partidas, né? Principalmente por causa que falta alternativa, né? Defensivamente eu acho que a Kitagawa tem evoluído e ofensivamente também, né? Ela sofreu um pouco nesse primeiro jogo em Itaquera e já no segundo achei que a Kitagawa foi muito bem defensivamente, foi a mais segura dessa defesa japonesa. Para mim tem sido uma surpresa, né? A Kitagawa se tornando uma jogadora assim confiável para ser titular. A Koga acho que está dando conta do recado aí como uma zagueira improvisada na lateral. E eu vejo ela como essa futura sucessora da Kumagai, então, pelo menos para os próximos anos aí, tendo Kumagai, Minami e a Koga como alternativa, acho que não preocupa tanto assim a zaga, mas quando precisa usar uma alternativa, seja Ishikawa ou a Takahashi na zaga, acho que ainda fica um pouco de preocupação, né? Eu ia falar exatamente sobre essa questão da Ishikawa, apesar que no jogo de hoje acabou entrando na conta dela, né, como o gol contra, né, que foi um dos gols do Brasil no segundo jogo. Mas eu tava achando interessante a zaga do Japão. Eu vou falar para vocês que a minha preocupação maior com a seleção feminina é a questão do goleiro. A goleira, a gente tem uma substituta à altura, porque a Yamashita também não vai ficar eternamente no gol também, né? 29 anos, né? Vai chegar na Copa bem veterana já e tudo mais, assim. Então, como é que funciona a questão de goleiras atualmente dessa leva nova de futebol feminino? Olha, eu vejo a Yamashita como, no momento, uma titular absoluta. Acho que nenhuma das reservas tem condições de disputar a posição com ela. Assim, dá pra dizer que a Yamashita foi mal nos dois jogos em lances específicos. Um dos gols do Brasil que a Yamashita rebateu lá pro meio da área, né? Poderia tentar bateu roupa praticamente, né? O chute veio em cima dela e rebateu pra frente e acabou saindo o gol do Brasil. E no jogo de hoje em Bragança, saiu no vazio lá no escanteio e foi o gol contra. E nesse gol contra, nem dá pra criticar a Ishikawa, que não tinha o que fazer, né? Não tinha como ela desviar da bola lá, que não dá pra imaginar que a goleira vai... Pra mim foi mais erro da Yamashita, que saiu mal. Porém, eu acho que no geral a Yamashita fez um bom jogo, fez defesas importantes, né? Até lá no finalzinho teve um lance lá que não consegui ver bem se foi a Yamashita ou se foi a Miura que tirou um chute lá, que seria o terceiro gol do Brasil lá bem no finalzinho. Mas no jogo de Itaquera também a Yamashita fez boas defesas. Eu acho que um diferencial que ela tem é o jogo com os pés, porque isso tem sido uma arma importante no time do japonês, que a Yamashita participa muito do jogo, porque ela tem essa qualidade para fazer o passe, para fazer lançamentos. Ela tem um estilo de jogo muito parecido com o Nishikawa, o Shusaku Nishikawa do Urawa Reds. O Zion também, que aprendeu com ele, agora é titular na seleção masculina também, é conhecido por ter essa característica de jogar muito com os pés. Enfim, a Yamashita é uma goleira que a gente pode chamar de goleira moderna, né? Que tá sempre aparecendo para tirar a bola de fora da área, sempre fazendo a cobertura das zagueiras, né? Então tem esse ponto forte da Yamashita. E apesar de ter falhado nos dois jogos, né, eu acho que no geral ela não jogou mal. Então eu não acho que é uma posição em que a gente tem que se preocupar no momento. Até pela idade dela, acho que a próxima Copa, a próxima Olimpíadas, até pelo menos umas 2 Copas ela ainda consegue jogar tranquilamente. Tem goleiras novas, né, sendo testadas também, sendo convocadas agora, como a Okuma, por exemplo. Ainda tem esse tempo aí
desenvolver uma goleira substituta para ela. Eu acho que no momento, pelo menos eu não me preocupo ainda com goleiro, até porque a Yamashita também tá jogando na Europa, né? Coisa que é rara para goleiro japonês. A gente lembrar quando a gente tinha a Kai Hori ou a Fukumoto, mais que sejam goleiras históricas do Japão, elas falhavam com muita mais frequência, né? E a maioria das análises apontava, ponto fraco do Japão é a goleira. Lembra da Copa de 2011? Todo mundo falava, quando foi pros pênaltis, essa goleira não vai pegar nada. Era sempre o ponto fraco do time. Foi que ela virou a heroína lá, conseguiu ajudar muito o Japão a ser campeão. Mas era uma época que a gente sofria muito mais com goleira do que agora. Então, pelo menos pra mim, não me preocupa tanto assim. Eu tava até vendo esse jogo. Perdão, pode falar. Não, é verdade, o meu comentário é menos relevante, pode completar. E o Bom Tempo falou um negócio importante dessa questão da Yamashita jogar na Europa, por causa dessa questão da experiência, e dele ter falado também que são raras as jogadoras, as goleiras japonesas que jogam na Europa, mas eu acho que também a Yamashita, ela já chegou no Manchester City e já falou pro pessoal lá que ela quer ganhar a titularidade em cima da Kiara Kitchen, que era teoricamente a titular do time, que é uma goleira jovem da seleção inglesa. E a Yamashita, nos jogos, por exemplo, de Champions League, ela foi a melhor jogadora do City até ser eliminada pelo Chelsea nas quartas de final. Ou seja, já é uma evolução grande da Yamashita depois que ela saiu do Japão. Essa parte dessa saída de bola é uma arma muito forte da própria Yamashita, que inclusive com essa experiência que ela está ganhando na Europa, isso vai ajudar muito mais ela a tomar mais decisões rápidas e enérgicas, e isso vai deixar o jogo do Japão muito mais dinâmico. Bom, já que vocês estão falando, e então eu fico mais despreocupado, então. Bom, né, que nem você falou, 29 anos, tem mais uma Copa, pelo menos mais uma Olimpíada, e aí, obviamente, é tempo mais do que suficiente para o Japão ter uma segunda opção. E essa questão de Europa também, ainda mais essa informação do Mioto dessa gana que ela tem de chegar já e querer titularidade numa equipe europeia, pô, isso eleva ainda muito mais a moral e, claro, isso mostra a força de vontade da jogadora de evoluir cada vez mais, apesar de ela já estar chegando na casa dos 30, né, mostrando que tem muita força de vontade de melhorar e ser titular onde ela está. Então, pô, isso é bacana demais. E o que eu ia comentar, eu tava assistindo o primeiro jogo junto com a minha esposa e a gente até comentou, caramba, como melhorou rápido, né, essa questão de goleiras, né, do futebol feminino, né, porque às vezes eu lembro de pegar um jogo aqui, um jogo lá assim, um pouco mais antigo, e você vê que a questão defensiva sempre era um problema, né, para isso todas as seleções, né, e você via muitos erros, né, que a gente já praticamente quase não vê ou vê em menos quantidade, né, no futebol masculino, essa questão de saída de bola, de salto e tudo mais, e nos últimos, 15 anos, a evolução defensiva de todas as seleções assim é gritante, né? Então a Yamashita e a goleira brasileira também fizeram defesas assim incríveis, assim, pontes e sair no tempo de bola certinho, sabe? Reposição, força no chute, assim, então uma evolução, um gap de evolução assim gigantesco na parte defensiva como um todo do futebol feminino, né? Então eu achei a qualidade do jogo muito bem jogado em vários momentos e vi pouquíssimas coisas assim que eu falei, caramba, isso é esquisito, isso talvez não foi muito bem treinado, não, muito pelo contrário, tudo parecia ser jogado com muito maestria, tudo que as meninas estavam fazendo em campo, então isso foi muito bacana. Se o Bom Tempo ou o Mioto quiser pontuar mais alguma coisa sobre esse primeiro jogo, mas antes disso eu vou aqui falar como que foi o resultado final, né? O Brasil ainda no primeiro tempo, né, depois, né, do gol anulado ali da Tanaka e o pênalti que a Caroline perdeu, o Brasil abriu o placar com a Dudinha aos 28 minutos, assistência da Angelina, eu falei Angélica, mas é Angelina, perdão, e o segundo gol da Dudinha aconteceu aos 42 minutos. No segundo tempo, a Caroline meio que fez o terceiro gol aos 45 minutos, o Japão teve um pênalti perdido pela Nagano,
né, aos 67 minutos. Teve lá todas as modificações do jogo e o Japão só conseguiu diminuir com a Seiki já nos 89 minutos, passe da Momoki. Da seleção feminina que entrou em campo, e as modificações começaram no segundo tempo, né? Entrou a Momoki no lugar da Nagano, entrou a Matsukubo no lugar da Tanikawa, entrou a Seiki no lugar da Fujino, entrou a Yamamoto no lugar da Kumagai, e ainda no finalzinho do jogo entrou a Chiba e a Sugita no lugar da Kitagawa e da Miyazawa. O segundo jogo, né, o segundo amistoso, eu até imaginei que talvez teria modificações mais claras nas seleções, então talvez o Mioto e o Bom Tempo pode falar um pouquinho melhor. Até achei que as seleções entraram com equipes até relativamente modificadas, mas não era 100% modificadas, né? Até imaginei que o segundo jogo seria realmente seleções muito modificadas, né? Mas o Japão no jogo de hoje, amistoso do dia 2 do 6, entrou com a Yamashita novamente no gol. Aí a zaga ficou entre a Ishikawa e a Koga, as laterais a Takahashi e a Kitagawa, no meio, né, as volantes Miura e Momoki, e na frente Seiki, Matsukubo, Fujino, e na frente a Mina Tanaka. O Brasil entrou com a Lorena no gol, Thaís, Isa e a Marisa Silva, né, três zagueiras, as laterais a Yasmin e a Adriana, o meio-campo com o Duda Sampaio, a Marta e novamente a Angelina Constantino, e na frente Dudinha e a Caroline Ferraz. Esse foi um jogo que eu ouvi falar bastante, no primeiro jogo também, mas esse jogo pela questão de ser o jogo onde a Marta jogaria, começaria jogando, então teve um tempo de pré-jogo bem específico falando sobre isso, né? E até a longevidade da Marta na seleção brasileira, então tema sempre muito discutido nas transmissões brasileiras. Mas o Japão, nesse jogo, para mim, começou melhor do que o primeiro jogo. Teve um primeiro tempo bem interessante, teve um lance ali que não foi... Que a bola chega na Tanaka, ela faz um drible entre as pernas ali dela mesma, puxa para um lado, puxa de outro, consegue vencer a defensora, não consegue fazer o gol. Então o Japão muito mais ofensivo, né, conseguindo fazer a bola rodar, né, no campo da seleção brasileira. No primeiro jogo eu achei que o Japão ficou com muitas dificuldades, né, não, o Japão praticamente não conseguia sair do campo defensivo em boa parte da metade final do primeiro tempo, e metade quase do segundo tempo o Japão tinha dificuldades muito claras, e nesse jogo parece que as equipes jogaram um pouco mais abertas, o Japão conseguiu ter um pouco mais de tempo de bola, inclusive ficou mais com a posse de bola em alguns momentos, né? Principalmente no primeiro tempo, mas no final do jogo como um todo o Brasil foi melhor, teve mais posse de bola no final das contas, chutou a mais a gol, né? Mas o Japão levou um pouquinho mais de perigo, e é disso que eu quero ouvir de vocês. E os gols do Japão saíram da Seiki aos 46 minutos, passe da Fujino, né? Teve o gol contra, né, que acabou dando com o gol contra aí da Ishikawa aos 54 minutos, e o Japão e o Brasil entrou lá na frente do placar no finalzinho do jogo aos 79 minutos, com o passe da Caroline para Johnson, né, jogadora da seleção brasileira, jogadora que joga no Corinthians. E Mioto, eu estava procurando, porque eu não sabia, mas tivemos uma jogadora da Ferroviária, né, nessa seleção brasileira, né, que ela até entrou em alguns jogos, a Fátima Dutra. Então eu falei, poxa, não vai ter nenhuma jogadora da Ferrinha, né, nessa seleção, né, mas tinha, e entrou no segundo tempo. Aí depois eu quero o seu pitaco sobre a minha Ferrinha, como é que ela tá aí em 2025. Muito bem, antes de falar da Ferrinha, só dar dois pontos que a gente nem falou do jogo de ontem, que o meio de campo do Japão hoje se apresentou bem e mostrou para todos que o Japão, ele não é que eu não acho que não precisa, mas é um meio de campo que não depende tanto da Yui Hasegawa, que, ok, ela faz muita falta, só que eu via muita gente falando que o Japão perdeu porque a Yui Hasegawa fez falta, e hoje a gente percebeu que o problema não foi esse. O problema foi que teve um encaixe mal feito no jogo de Itaquera. E hoje o Nilson conseguiu arrumar esse encaixe. No jogo de Itaquera, lá no meio de campo,
O Nilson colocou a Miyazawa pra ser essa jogadora para fazer a função da Hasegawa. Acabou não dando certo, porque a Miyazawa, por mais que no Manchester United ela está jogando de volante, só que a Miyazawa ela não tinha intensidade suficiente para marcar a Duda Sampaio, que era a principal jogadora desse meio de campo do Brasil, e que tem uma intensidade muito maior do que a da própria Renata. E com isso, a Tanikawa, que também jogou de titular naquele jogo, estava meio perdida, acabou sendo anulada pela Angelina. E a Tanikawa é uma jogadora de mais explosão física. Ou seja, esse elo da Renata acabou comprometendo todo o meio de campo da seleção japonesa. Hoje, com a marcação do trio Momiki, Matsukubo e a Miura, o Japão jogou muito mais. Ok, pegou um meio de campo um pouco mais velho do Brasil com a Marta, a Adriana. Só que eu vejo que o Japão ele teve um pouco mais de criação e um pouco mais de intensidade. Claro, não é não tá dizendo, não tá perfeitamente intenso como a gente quer, mas pelo menos nós tivemos uma melhora dessa postura mais intensa do Japão que faltou no jogo de ida lá em Itaquera. E só para dar um detalhe do jogo de ida também, a Marca Ramano jogou muito bem aquele jogo. A Marca Ramano ela fez a Fê Palermo correr atrás dela o jogo inteiro. Ou seja, e é uma jogadora também bastante intensa. No Chelsea também ela consegue fazer essa função da Hasegawa como uma volante ou uma meia de pressão, de intensidade. Ou seja, o Japão tem materiais de pressão e intensidade que não precisa exatamente ter que depender da Hasegawa para fazer esse tipo de marcação. Claro, muitos méritos ao Brasil sobre isso. Só que eu acho que a gente não pode achar que a Hasegawa é uma grande jogadora, mas ela não vai fazer chover na hora que o Japão precisa ter uma decisão, uma tomada mais radical. O Japão tem material para conseguir suprir essa falta da própria Yui Hasegawa. O Japão tem. Inclusive, até na própria base, tem a Miharu Shinjo, que inclusive jogou aquele amistoso contra a Colômbia, aquele seisão que ela, inclusive, faz aquele gol aos 90 minutos. Ou seja, eu acho que o Japão ele tem ótimas peças sem ter que precisar depender de uma só jogadora para fazer todo o sistema funcionar. E é aquilo que eu sempre falo. Como é bom o Japão ter um elenco tão vasto, tão cheio de opções para gabaritar muito mais esse sistema que, quando funciona, é completamente um rolo compressor. Infelizmente, nesses jogos, acabou não dando certo. Só que eu acho que com a volta da Hasegawa, o time vai melhorar bastante. Só que eu ainda acho que a gente tem opções para substituir a Hasegawa, que não precisa mostrar que o Japão tem uma Hasegawa dependência. Exatamente, concordo com praticamente tudo que você falou, Milton. Não dá para dizer que a ausência da Hasegawa foi um motivo para as derrotas do Japão, porque não foi. Nesse primeiro jogo, inclusive, a gente viu até uma formação um pouquinho diferente da que o Nilson vinha usando, né? No She Believes Cup ele começou todos os jogos no 4-3-3, dessa vez ele mudou um pouquinho para um 4-2-3-1, né? Ficou só com duas volantes, a Nagano e a Miyazawa, e a Tanikawa atuando bem mais à frente, né? E no segundo tempo eu vi que depois de sofrer o terceiro gol, ele mudou a formação, ele botou a Miyazawa como primeira volante, até fiquei um pouco surpreso, falei, nossa, é Miyazawa jogando de primeiro volante, eu não tô acostumado a ver isso na seleção, mas aí também não dá para avaliar muito, porque depois do terceiro gol o Brasil pensou, agora a gente é só cozinhar o jogo até o final, né? Então naturalmente o Japão ia ter mais a bola, ia conseguir criar mais chance, tanto que acabou chegando ao segundo gol. Quer dizer, o gol de honra, né? E nesse segundo jogo, voltou para essa formação 4-3-3, né? A Narumi Miura, que foi a convocada para o lugar da Hasegawa, inclusive, mas que é uma jogadora com características muito diferentes, né? Ela é uma volante mais defensiva mesmo. Ela fez essa função aí da primeira volante com a Matsukubo do lado direito dela e a Momiki do lado esquerdo, e como você falou, né? Funcionou muito bem esse meio campo, né? A Miura estava muito bem na cobertura, a Momiki e a Matsukubo com bastante intensidade. A gente viu o Brasil melhor na primeira metade desse primeiro tempo, atacando um pouco mais, levando mais perigo, mas
a partir da metade do primeiro tempo até o intervalo, o Japão conseguiu finalmente, né, mostrar o seu futebol que não tinha mostrado no primeiro jogo. Aliás, é engraçado que no primeiro jogo o Japão jogou com teoricamente sua força máxima. Então é uma escalação que a gente já imaginava, pensando que iria jogar com seus principais jogadores. Então jogou com força máxima aquele primeiro jogo, por mais que tenha jogado mal. E mais uma prova também, né, de que faz muita diferença isso de você viajar metade do mundo e ainda não se adaptar ao fuso horário e já ir para um jogo competitivo. Então nesse segundo jogo, mesmo com o time misto, né, 6 alterações no time titular, o Japão jogou melhor e também uma prova que temos jogadoras de qualidade, né, para substituir a Segawa, substituir a Tanikawa também. A Tanikawa infelizmente não foi bem nesse primeiro jogo, né, até queria ver ela no segundo, achava que ela poderia render um pouquinho mais, mas Matsukubo, a Momiki foram bem nessa função ofensiva, né? Depois entrou a Sugita ali mais no segundo tempo, a Miyazawa também ganhou alguns minutinhos ali no final. Tanto que o Japão criou muitas chances, né? Aliás, além do gol marcado pela Seiki, a Seiki teve outras 2 chances claríssimas de gol, né? A Matsukubo teve 3, né? Só no mesmo lance foram 2 que ela acertou uma bola na trave, depois furou lá com o gol vazio, depois no final do jogo teve mais uma também que foi receber o lançamento lá, a Lorena, né, salvou, né, tirou a bola dos pés dela. Sei que também 2 chances claras. Então o Japão conseguiu ter muita intensidade, criar muitas chances de gol, né? Em condições normais acho que normal seria aproveitar um pouquinho melhor, né, essas chances de gol. Então é algo aí para se trabalhar também. E quanto ao público, né, a gente já falou no primeiro jogo, né, 33 mil pessoas, excelente público lá na Neoquímica Arena. E apesar do estádio menor, né, em Bragança, mas os 8.400, né, ingressos que foram disponibilizados foram todos vendidos. Então também um bom público, né, bom também para prestigiar mais, né, o futebol feminino. E uma curiosidade também que eu estava reparando aqui é que com essas 2 vitórias, né, o Brasil empatou com o Japão no histórico dos confrontos. Então agora são 7 vitórias para cada lado e 3 empates. Bastante coisa, e mostra que agora existe uma certa igualdade, né, nos confrontos, né, mas o Japão é um adversário muito respeitado, né, e até vi, inclusive, não só na transmissão brasileira, mas nas redes sociais, principalmente na questão do Twitter e tudo mais, assim, a galera engajando, assim, as informações sobre o que achava do jogo, como é que tava o jogo, e falando, tem que ter cuidado, é uma seleção que sabe jogar com a bola, é uma seleção que gosta de jogar com a bola. Então, apesar do Brasil melhor nos 2 amistosos, o Japão passa essa questão de respeito, até por ser uma seleção campeã do mundo e tudo mais. Então, é uma seleção que meio que naturalmente o público do futebol feminino foi conhecendo e nutre esse respeito pelo futebol jogado, né, e tudo mais. Então, bacana, achei interessante ver como que o público estava observando esse adversário do Brasil, e foi muito satisfatório ver a galera achando legal e admirando jogadores japoneses e falando quais eram os jogadores que tinham que ter um pouco mais de cuidado. Então, muito bacana como foi essa repercussão do público geral também, na minha opinião. Exatamente. E aí, para eu pegar essa que você pediu para falar da Ferroviária, da Fátima Dutra, eu consigo correlacionar a questão da Fátima Dutra com a Ferroviária com a questão da Kikuseiki no Brighton. Porque a Fátima Dutra tá levando a Ferroviária para as pontas do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária hoje estava melhor, era líder do Campeonato Brasileiro, mas caiu um pouquinho. Mas a Fátima Dutra virou uma das melhores jogadoras não só da Ferroviária, mas principalmente uma das melhores do futebol brasileiro. E é raro você achar uma lateral esquerda hoje. Ou seja, foi uma contratação certeira da Ferroviária que está dando muito certo e que provavelmente vai dar muitos frutos para a seleção brasileira. E em compensação, do outro lado, nós temos aqui Kikuseiki, que jogadora nós temos. Eu não esperava que fosse uma primeira temporada dela no Brighton tão boa como está sendo agora. A Seiki, que saiu do Urawa, inclusive ela saiu do Urawa como melhor jogadora da Ásia, ganhou a Champions, o torneio lá que era o antes da Champions, né? E
ela no Brighton, ela simplesmente, com Frank Kirby, Jankovic, entre outras jogadoras, ela simplesmente virou uma das principais artilheiras do time. Só pra vocês terem uma ideia, nos últimos 4 jogos que ela jogou, contando esses 2 jogos do Japão e os 2 últimos do Brighton, ela fez 3 gols, sendo um deles contra o Arsenal, que é o atual campeão da Champions feminina. Ou seja, é uma jogadora que a gente já sabia que era um grande nome no Japão e que precisava ser provada na Europa. E eu posso dizer pra vocês, sei que foi uma das melhores jogadoras japonesas na temporada, junto com a Hasegawa, um pouco com a Hamano e a própria Tanikau no Bayern. Só que eu gosto muito dessa versão matadora da Kikusei, que faz lembrar um pouco a Rikue, que também fez uma boa temporada no West Ham. Mas pra mim, eu vejo a Seiki com aquela gana, aquela vontade. Ela errou gols fáceis hoje? Errou. Mas é uma jogadora que não tem medo de ninguém. E ela vai pra cima mesmo. E é desse tipo de jogadora que o Japão precisa e que faz diferença. Bom, então é bom saber que a gente tem essas joias nas mãos. E aí você conseguiu até fazer o ligamento, né, de uma pergunta com a outra. Então esse é o Mioto, que manja demais aí de futebol feminino, por isso não podia ficar de fora desse programa sobre seleção feminina. Eu tenho uma pergunta para vocês. Claro, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o jogo, também vocês fiquem à vontade. Antes disso, deixa eu falar os jogadores que entraram no meio da partida, né? O Japão ontem fez as seguintes substituições, né? A Chiba entrou no lugar da Kitagawa, a Ueki entrou no lugar da Seiki, a Sugita entrou no lugar da Momoki, a Hamano entrou no lugar da Fujino e a Mamoto no lugar da Takahashi, e aos 83 minutos a Miyazawa entrou no lugar da Matsukubo. É claro que em questão de Copa do Mundo, é claro que se perguntar para vocês, essa seleção japonesa está pronta para a Copa do Mundo? Eu acho que obviamente a resposta é não, né? Mas a questão que eu quero saber é o seguinte, de vocês dois, o quanto essa seleção está pelo menos com uma base pronta. O Japão talvez vai ter muitas modificações até 2027. Como é que vocês veem a progressão da questão de estar com um elenco pronto para a próxima Copa do Mundo? Esse caminho é muito longo, talvez de uma Copa para outra, esse caminho um pouquinho mais curto, porque talvez a base da última Copa do Mundo se mantém para a próxima Copa. Como é que vocês veem essa nova formulação, ou talvez nem dá para chamar de reformulação, talvez é mais uma manutenção do elenco para a próxima Copa com as jogadoras que vierem? Como é que vocês veem a questão do Japão de agora, desses amistosos de 25, por quão diferente ele pode estar quando essa equipe estiver fechada para a próxima Copa do Mundo? Olha, foi na última Copa do Mundo que a gente viu que essa Nadeshiko Japan começou a voltar para a curva ascendente. Porque desde que a geração de 2011, campeã de 2011, medalha de prata em 2012, depois vice-campeã da Copa de 2015, essa geração começou a se aposentar aos poucos, o Japão entrou numa curva descendente, né? Só caindo de produção ano após ano, tanto que nem classificou para as Olimpíadas do Rio, 16, depois fez uma Olimpíadas de Tóquio muito frustrante, né? Mas depois na Copa do Mundo passada foi quando a gente finalmente viu, agora sim a Nadeshiko tá voltando a evoluir, tá mostrando sinais de que talvez na próxima Copa do Mundo já pode chegar com uma candidata ao título. Então a nossa expectativa é que nesses 2 anos até a Copa do Mundo o Japão continue evoluindo. Na transmissão desses jogos aqui no Brasil, né, o pessoal tava frisando, o Nilson acabou de chegar, ele tá começando o ciclo dele, mas na verdade o Nilson ele não tá fazendo nenhuma grande revolução no time japonês, não, ele não tá fazendo nenhuma reformulação no time, porque era um time que já estava mais ou menos pronto, mas um time ainda muito jovem. Então você tem várias jogadoras que já são jogadoras-chave nesse time, como você tem a Tanikau com 20 anos, você tem a Hamano com 21, a Fujino com 21, você tem a Koga com 19 anos, a Matsukubo que começou a ganhar espaço bem recentemente com 20 anos, e também na convocação anterior, né, que não entraram nessa, tinha a Ryo Sasaki com 20, a Miharu Shinjo com 19, então são jogadoras muito novas ainda, que
tem potencial para evoluir ainda mais, que já estão tendo grande destaque, e continuando assim, a gente pode sim ter um time capaz de disputar título, né? Capaz de ir além do que foi nas últimas Copas, dar esse próximo passo, né? Então, dá sim para acreditar que essa é a expectativa, né? De que o Japão vai chegar forte na próxima Copa do Mundo, justamente por causa disso, que a gente vê essa curva ascendente, né? A gente espera que aquele trabalho lá que o Ikeda começou, né? Depois daquela fase difícil, né? Que teve lá com a Takakura, o Ikeda conseguiu levantar um pouco esse time do Japão, conseguiu fazer voltar a jogar bem, né? Apesar de que acabou a JFA não renovando o contrato com o Ikeda, que eles botaram a expectativa um pouco mais alta, né? Queriam que ele fosse um pouco mais além, tanto na Copa quanto nas Olimpíadas. O Norio Sasaki, né, que é o responsável lá pelo treinador da JFA, acabou preferindo seguir um caminho diferente, né, com o Nielsen, que é o primeiro técnico estrangeiro da história das Nadeshiko. Sempre teve técnicos japoneses até então, até porque o outro candidato era o Kano, né, o Michihisa Kano, que treinava a seleção sub-20, tá como auxiliar agora, né, junto com a Lia Bline, e até imagino que o Sasaki deve ter pensado, pô, se eu botar o Kano, que é o principal candidato, né, vai ser a mesma coisa que o Ikeda, né? Porque é um treinador que vinha basicamente do mesmo background, né? E assim como era a Takakura também, né? Treinou a base, treinou o sub-20, aí vai assumir a principal. Então até acho que para tentar um caminho diferente, dar um pouco mais de experiência para o Kano, que quem sabe no próximo ciclo seja ele o técnico principal, né? Foi para esse caminho diferente para o Nielsen, vamos ver o que vai dar. Por enquanto eu acho que apesar dessas duas derrotas em amistoso, né, a gente não pode levar resultado de amistoso assim tão a sério, né? Eu até imagino que daqui a pouco eu vou postar lá no Futebol no Japão, lá no Facebook, na página, meio que uma rápida análise lá do jogo, e já vai vir os analistas de resultado, né? Falando, que vergonha, perdeu os 2 jogos, não sei o que, já falaram muito disso, já teve uns comentários assim no primeiro jogo, né? Mas a gente tem que olhar o todo, né? Apesar das 2 derrotas, não é nenhum fim do mundo, não quer dizer que o time está regredindo, não quer dizer que tem que fazer mudanças drásticas. Eu acho que é principalmente um alerta, porque ficou bem exposto esse problema do ponto fraco do time, né? Muito exposto a contra-ataques, tomou 3 gols no primeiro jogo e mais 1 gol no segundo, ou seja, 4 gols tomados de contra-ataque e um gol contra, né? Completamente acidental. Então é algo que precisa ser trabalhado, mas a gente vê recentemente, né, tantas jogadoras indo para a Europa, né, um fenômeno que aconteceu na última década no futebol masculino e está sendo replicado no feminino, né? A gente já tem agora mais jogadores atuando na Inglaterra do que no próprio Japão, e o fato do Japão ter o seu campeonato profissional também agora, né, desde 2021, criou a WE-League, profissionalizou a liga japonesa, que na verdade infelizmente ainda precisa evoluir muito, né, em questão de popularidade, em questão de tanto de logística, de contratos, transmissão, mas aos poucos é algo que tá evoluindo, né? E até quando eu tive, né, a oportunidade de ir no treino da Nadeshiko Japão, eles estavam treinando lá no CT do Palmeiras, tive também a oportunidade de conversar, né, entrevistar algumas jogadoras, conversei lá com a Momiki, depois com a Yuzuki Yamamoto, e eu perguntei para elas, né, o que o Japão precisa fazer para que o futebol feminino continue crescendo lá no Japão, né? E basicamente as duas falaram quase a mesma coisa, falaram, a gente tem que mostrar resultado, a gente tem que ganhar os jogos, né? Então, por mais que não conseguiram ganhar esses jogos agora, mas por ser amistoso, ainda dá para relevar, mas já começou bem, ganhando a She Believes Cup, né? Conseguiu algo que nunca tinha ganhado, né? Nunca tinha ganhado essa competição, ganhando os 3 jogos, jogando bem, ganhando das americanas lá nos Estados Unidos, né? Coisa que nunca tinha acontecido. Então, é um início de ciclo bem promissor. Vamos ver esse próximo jogo contra a Espanha, né? Que a gente imagina que vai ser um jogo até mais difícil, né? A Espanha é atualmente o melhor time do mundo, né? Um time melhor ainda que o Brasil. Vamos ver se
Dessa vez acho que o Nielsen vai voltar a usar uma escalação bem parecida, né, com essa do primeiro jogo, muito mais do que, já que é só um amistoso, né, dessa vez não são dois. É uma coisa, por fim, né, uma coisa que ainda me preocupa é a forma como ele usou a Yamamoto e a Chiba nas laterais, né. Tenho minhas dúvidas se isso é algo que deu certo, se vale a pena continuar nesse teste, que no primeiro jogo, né, a Yamamoto entrou no lugar da Kumagai, mas ela jogou na lateral direita, né, a Koga, que estava na lateral, jogou aí os 15 minutinhos finais lá na zaga, e achei que a Yamamoto até que teve uma participação importante, porque o gol que o Japão faz lá no final do jogo, né, o gol da Seiki com assistência da Momiki, foi a Yamamoto que estava na origem do lance, né. Nesse segundo jogo também ela entrou um pouquinho depois, né, já nos 83 minutos, não deu para ver muita coisa, passou mais tempo defendendo, né, e sofrendo na defesa, que ela na verdade não é lateral, né, no Tóquio Verde Beleza ela joga como uma ala, um time que joga naquela sistema lá com 3 zagueiras, né, então ela joga na ala direita. A Chiba também, né, ela é uma atacante, mas que joga pelos lados, né, então meio que uma ponta também que pode fazer essa função às vezes na lateral. Não sei se é algo que vale a pena continuar sendo testado. Acho que ele tentou usar isso mais por causa da ausência, né, das laterais que seriam as principais, né? Talvez quando a Jun-Endo voltar, por mais que a Jun-Endo também não seja uma lateral de origem, né, também é mais uma ponta, mas principalmente a Shimizu, né, pelo lado direito. Mas é importante, né, fazer esses testes. Quem sabe encontre, né, a posição adequada para essas jogadoras, mas acho que a Yamamoto eu vejo nela um potencial assim muito grande para o futuro também, para ser uma jogadora importante nesse time. Também é uma jogadora jovem, né? Assim como o Mioto falou da Seiki, né? A Seiki foi MVP da WE-League ano passado, e aí foi para a Europa. Agora esse ano, acabou de terminar, né, a temporada lá da WE-League, Tóquio Verde Beleza foi campeão, e a Yamamoto foi eleita MVP, né? Melhor jogadora. Então, até... quando eu conversei com ela lá, né, tinha uma jornalista japonesa que estava lá do lado e falou, olha, daqui a pouco ela vai estar indo para a Europa também, né, estão falando muito dela. É uma jogadora ainda com 22 anos, acho que é isso, né, muito jovem também, tem bastante, 22 anos, né, de 2002. Então, tem assim, essa base muito boa para se trabalhar. Então vamos ver agora nesse próximo amistoso contra a Espanha, dia 27, se o Nielsen volta a usar, né, a escalação teoricamente mais forte, e depois, no próximo mês, torneio do leste asiático aí contra Taiwan, contra a Coreia do Sul e contra a China. Hora de ver os testes, né? Principalmente das jogadoras da WE-League, que na época da convocação o próprio Nielsen tinha falado, ó, esses amistosos no Brasil... eu vou levar as jogadoras que eu considero que estão prontas, o mais prontas possível para o time da Copa do Mundo. E nesse torneio do leste asiático, aí sim, eu vou fazer testes e pretendo convocar mais jogadoras da WE-League. Mioto? Só pra completar esse negócio que o Monteiro falou do Nielsen, essas coisas, a questão da WE-League também, pronto, tem dois detalhes muito importantes. Primeiro, o Nielsen, ele não treinava um time desde 2023. Há 2 anos que não treinava nenhum time. Ele acabou saindo da seleção suíça, que tinha classificado para a Copa do Mundo. Acabou saindo alguns meses antes da Copa do Mundo para aceitar o cargo de diretor técnico do Manchester City feminino. E aí ele volta, assim, com 2 anos parado, é óbvio que você vai sentir que o cara, ele perdeu um pouco das manias, né, que ele tinha antes. E aí ele tá tentando voltar aos poucos. Só que, como tá tão pronto esse esquema todo que o Sasaki fez e que o Ikeda começou a fazer o trabalho, por enquanto você nem sente tanto a mão do Nielsen, exceto em pequenos detalhes. Ou seja, já é um time já coeso, já é um time que já está
bem mesclado que só precisaria ter um pouco mais de crescimento, né? Um pouco mais de encaixe e um pouco mais de massa, né? Aí a questão da W League que o Botelho falou, um detalhe eu acho que vai ser muito importante nesses próximos anos, assim, a W League ela tá subindo, inclusive até com recorde de média de público, inclusive a média de público da W League está subindo, mas eu acho que um detalhe muito importante que nós vamos ter é a Liga dos Campeões Feminina da Ásia, que esse final de semana teve a primeira final entre o Han Jiangda, que foi o time chinês que eliminou o Urawa nas quartas de final, e o Melbourne City da Austrália. E é uma competição que eu acho que seria bom os times japoneses começarem a dar uma olhada, porque é uma competição que pode dar bons frutos para não só para a liga japonesa, mas como propriamente para a seleção japonesa, porque inclusive quem será o representante dessa edição, dessa próxima edição que vai vir é justamente o Tóquio Verde Beleza, que é o atual campeão da W League. E eu acho que tem uma chance muito grande agora do Tóquio Verde Beleza, que é um time conhecido por ser um celeiro de jogadoras da seleção japonesa, ganhar esse título e já começar a dar uma nova mentalidade pros times japoneses, para eles priorizarem cada vez mais essa competição. Muito bom, ó, muito bem explicado de ambas as partes, cada um dando a sua opinião até sobre temas diferentes e ao mesmo tempo parecidos. E uma coisa que até estava pensando aqui o quanto vocês falavam é sobre realmente essa questão da preparação. Então está acontecendo, claro, né, cada um com o seu ponto de vista, mas aparentemente eu acho que a gente concorda que a situação da eliminação na última Copa do Mundo e aquele gosto. Até que o Japão avançou na última Copa do Mundo, né? Se não me engano, perdeu para Suécia, é isso, né? Se não me engano, foi nas quartas, é isso, né? Que acabou sendo eliminado. E essa eliminação nas quartas de final ainda me lembra, assim, de ter deixado aquele gosto meio amargo, assim, tipo, poxa, e agora? Será que o melhor do futebol japonês feminino a gente já viu? E a partir de agora, realmente, como o Bom Tempo falou, né? Essa linha vai começar a cair um pouco. E aí, ouvindo vocês conversar, parece que tudo bem, não foi. A gente imaginava que o Japão poderia pelo menos chegar entre as quatro principais seleções na última Copa do Mundo, e agora para 2027, se o trabalho for bem feito, se nada acontecer de lesão, nada que possa alterar demais esse percurso, e os resultados acontecerem, obviamente, o Japão tem tudo então para pelo menos chegar com condições de pelo menos igualar essa chegada entre as 8 primeiras principais seleções da próxima Copa do Mundo, e quem sabe angariar até por situações melhores, voltar a ser novamente uma finalista, enfim, correr por fora, né, nessa corrida. Minha última pergunta para vocês antes de fechar esse programa, aí é uma pergunta bem leiga, tá? Eu admito que essa é uma dúvida até minha, mas vejo outras pessoas falando sobre isso no geral dentro das redes sociais. Falando sobre a questão de Japão, tá? Levando em consideração que a gente já foi campeão do mundo, em 2011 e tudo mais. Vocês conseguem imaginar que o Japão tem condições, tá? Sinceras, condições de manter essa evolução do futebol feminino japonês junto com essa evolução que acontece fora do Japão? Porque a minha visão que eu tenho, tá, uma visão muito leiga, é que parece que esse sarrafo, né, de qualidade do futebol feminino, ele tá subindo muito rápido, né? Então, de Copa do Mundo em Copa do Mundo, parece que esse nível do futebol feminino aí de seleções como Espanha, Estados Unidos, né, os top 4, 5 melhores seleções do mundo, esse gap está aumentando muito rápido. E o Japão está correndo atrás desse gap, até essa questão da nova liga, né, da profissionalização da liga japonesa, né, da WE-League e tudo mais. Parece que inicialmente não foi como todo mundo esperava, é um negócio que ainda precisa ser melhor desenvolvido, e enfim, tem outros detalhes para fazer com que essa liga seja realmente um sucesso que nós imaginamos que ela pode ser. Mas vocês veem que o Japão tem condições de
correr atrás desse sarrafo que está aumentando da qualidade do futebol japonês junto com o internacional? Ou vocês veem que realmente as demais seleções estão realmente a um passo à frente do Japão, seja por desenvolvimento pessoal, seja pelos profissionais que trabalham nesses países para desenvolver esse futebol feminino? Como que vocês veem essa diferença entre as top seleções do mundo, o Japão, está tudo muito pareado, ou realmente tem um gap muito longo que talvez o Japão não consiga até 2027 diminuir e igualar? Como é que vocês veem essa questão de evolução das outras seleções e também da seleção japonesa e essa corrida em questão de evolução para ver quem que vai chegar mais bem preparado para a próxima Copa do Mundo? Olha, eu acho que esse gap poucos anos atrás era muito maior do que é hoje. Então, por mais que a gente veja algumas seleções aí melhorando bastante, né, como a Espanha, né, até o próprio Brasil, né, o Brasil também já... A gente viu nesses jogos aí, né, os 2 jogos decididos por meninos de 19 anos, né, a Dudinha no primeiro jogo, agora a Johnson, então o Brasil também tá subindo, né, conseguindo melhorar bastante, mostrar talentos para a próxima geração, né? Quem sabe o Brasil até chega como um candidato ao título na próxima Copa também. Então tem essas seleções que estão subindo de nível, mas o Japão também tá, né? Então, até como a gente falou, né? Um time muito jovem ainda, então a gente imagina que sim, o Japão tem condições de chegar como um dos candidatos ao título na próxima Copa do Mundo, sim. Eu também concordo, ainda mais com a questão de que os trabalhos da base estão muito bem feitos também. Uma prova do que o Brasil está fazendo, por exemplo, é o trabalho do Jonas Urias, que foi no Mundial Sub-20 de 2022, que inclusive o Japão acabou eliminando o Brasil. E historicamente o Japão sempre faz competições de base muito boas. Só que eu vejo que a geração japonesa dos últimos anos, ela melhorou muito. E dá pra gente pensar que, ok, o mundo tá subindo muito alto o nível da qualidade do jogo. Só que o Japão está conseguindo, com a sua estrutura toda, com escolas, com colégios, a própria academia JFA que ajuda demais nessa questão, e muitas jogadoras indo para a Europa já terem essa experiência. Ok, temos vários nomes que jogam na Inglaterra, mas, por exemplo, nós temos a Hikaru Kitagawa, que joga na Suécia. Temos a Tokukoga, que joga no Feyenoord da Holanda. Temos a Tanikawa, que joga no Bayern de Munique. Nós temos a Maika Amano, que joga no Chelsea. Nós temos outros nomes, por exemplo, a Shinomi Koyama, que joga nos Estados Unidos, a Manaka Matsukubo também, Ryo Sasaki também, a Suzu Amano, que não está nessa lista porque é uma jogadora jovem, mas ela já teve uma experiência, por exemplo, do Mundial Sub-20, ela joga na Suécia também. Isso é muito importante para que a gente construa uma base forte que vai manter esse material por várias e várias gerações. Eu sempre falo que o projeto de base do Japão, eu acho, se não é um dos melhores do mundo, eu acho que é o melhor projeto de base do mundo. Eu acho que dá uma igualdade com, por exemplo, o projeto que o Barcelona faz na base, por exemplo, não só no masculino, mas principalmente no feminino, em La Masia, que usa muito jovens, antes tinha mais jovens catalãs, agora está tendo muitas jovens, por exemplo, da Suíça, da Itália, de países latinos, ou seja, usa muito isso o Barcelona. E é a mesma coisa que está acontecendo no Japão. O Japão está sabendo aproveitar o legado que foi feito tanto em 2011 quanto nesse sucesso da Copa do Mundo de 2023 e está construindo uma base para, quem sabe, no futuro conseguir não só brigar com as principais potências do mundo, mas principalmente conseguir o tão sonhado bicampeonato mundial. Muito bem pontuado.
Bem, galera, acho que, né, tá de ótimo tamanho, né? Deu pra falar bastante, até mais do que simplesmente apenas sobre 2 jogos, né? Falar um pouquinho sobre futuro, sobre perspectiva, sobre evolução. Então, realmente, um papo muito, muito completo mesmo. Só agradeço mais uma vez ao Bruno Mioto e o Thiago Bom Tempo por estar comigo nessa empreitada para falar sobre futebol feminino. E esse mês, né, eu tava até pensando, falando sobre os futuros jogos do Japão, achando que era muito longe, mas o amistoso contra a Espanha já é esse mês já, né? Então, no final do mês aí já ainda tem mais uma amistosa da seleção japonesa, e depois a Copa do Leste Asiático Feminino no mês de julho. Mioto, se você quiser, como sempre a gente faz aqui sempre abre aqui para você falar, por favor, quem quiser acompanhar seu trabalho, por gentileza, fale aonde está Bruno Mioto falando sobre futebol feminino e futebol japonês em geral. Muito bem, eu estou nas redes sociais, né? @PridofMioto, tanto no Instagram quanto no Blue Sky, quanto também no antigo Twitter, né? Eu apareci em vários programas, né? Inclusive até apareci no Planeta Futebol Feminino, que inclusive o Bondebo também apareceu semanas atrás, né? E principalmente Japão FC, né? Que nós estamos melhorando o nosso conteúdo, né? Mas sempre, principalmente, contando aqui com a cobertura do futebol feminino, não só no Japão, como na própria Ásia, né? Que inclusive, eu até esqueci de falar, nós vamos ter Copa da Ásia ano que vem, em março, na Austrália, e no futebol feminino mundial como um todo. Ou seja, só me seguir nesses portais todos e qualquer hora a gente volta aí pra tocar mais um papo. Muito bom. E lembrando que o Milton também está junto com a galera da Rádio Mirai. Um abraço aí pro Plínio Lima, pro Cê Rodrigues e toda a galera que faz um trabalho muito bacana também na web rádio Mundo Afora. Thiago Bom Tempo, tamo junto, muito obrigado e até a próxima também, beleza? Obrigado a todos e sayonara.